Olá, você está recebendo agora algumas aulas extras, algum bônus. Repetindo. Olá, meus queridos, você está recebendo agora algumas aulas bônus que nós estamos dando para você aqui no curso de Mentoria em Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva. Você sabe, nós prometemos que além das aulas que nós demos no pacote, aquelas que estavam realmente estabelecidas, nós colocaríamos algumas aulas extras para vocês. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. E eu vou gastar pelo menos 2 aulas falando da figura de Davi. E por que Davi é tão importante? Você vai ver que é um assunto tão denso e tão biblicamente envolvido que nós vamos precisar de 2 aulas para falar sobre isso. Então, essa aula que eu estou fazendo agora e mais uma que você vai ter também aí linkada para você poder assistir, tá bem? A hora que você quiser. Vamos então, Davi, entre a ideologia e a evidência. A pergunta óbvia que se faz é por que Davi é tão importante na arqueologia? Eu vou revelar algumas coisas que muita gente talvez desconheça. Mas veja, a autenticidade bíblica grandemente gira em torno de Davi e Salomão. Você sabia disso? Eu sei que se eu pedisse alguém para responder qual você acha que seria o personagem do Antigo Testamento mais importante de ser confirmado pela arqueologia, muitos diriam Moisés, Abraão, mas pasmem, aquele que realmente é um eixo da história dos hebreus e que tem implicações até com o Novo Testamento é a figura do rei Davi. Surpreso? Eu também fiquei quando eu cheguei a essa descoberta ou a essa conclusão. Mas vamos ver outros elementos importantes aqui. Em segundo lugar, os minimalistas afirmam que Davi não existiu, ou se não, o movem de seu contexto bíblico. E em terceiro lugar, a existência de Davi tem a ver com os direitos à terra do moderno Estado de Israel. Sem contar que Davi também tem uma ligação muito grande com Jesus de Nazaré. Vamos relembrar a história. Você sabe, houve as 12 tribos de Israel. Na verdade, 13. É que Levi acaba não contando como território a ser tomado. Então você tinha as tribos divididas no território de Israel. Depois da morte de Salomão, essas tribos vão se dividir entre Reino do Norte e Reino do Sul. Mas entre uma coisa e outra, você tem os famosos reinos de Davi e seu filho Salomão, que pegaram uma grande extensão de terra. Esse é o ponto. Será que Davi, e por extensão Salomão, também existiu e governou toda essa extensão? Ou isso seria apenas um mito da Bíblia Sagrada? Seria Davi uma questão exegética? Preste atenção nisso que eu encontrei num site de internet escrito por um professor de história que queria negar a Bíblia e dizer que a Bíblia não procede do ponto de vista arqueológico, contextual, historicista. Vamos ver. O suposto império de Davi, diz o professor, misteriosamente não deixou artefatos. Não há estátuas, relevos, esculturas, cerâmicas ou moedas. No entanto, as civilizações que prosperaram e lutaram, sumérios, babilônios, assírios e persas, deixaram um tesouro de evidências que não apenas existiram, mas sucumbiram perante seus inimigos. Isto não ocorre com a Bíblia. A existência de Davi não está aberta ao debate. O Davi bíblico não existiu. Isso aqui foi de um fórum de discussões da internet. Viu o que ele falou? Nem está aberto ao debate. O Davi bíblico não existiu. Se existiu algum Davi, não tem nada a ver com aquele da Bíblia. E o argumento do professor é que todos os grandes povos deixaram elementos ali. Ele cita até moedas. Bom, o reino de Davi não poderia deixar moedas, porque Davi está no século 10, 11 a.C., ou antes da Era Comum, como alguns preferem. Naquela época não havia moedas. As moedas vão surgir lá no 8º século, a partir do 8º século, formadas ou criadas pelos lídios. Então não havia moeda na época de Davi para que ele pudesse deixar uma moeda com o seu rosto, como acontecia na época dos romanos. Além disso, existe um certo preconceito e nem querer abrir a hipótese para o debate. Cai-se naquele velho ditado que os arqueólogos dizem, que a ausência de evidência não é necessariamente evidência da ausência. Mas você pode estar me perguntando, Rodrigo, um rei pode sumir sem deixar rastros? Será que isso pode acontecer? Um monarca como Davi pode simplesmente desaparecer na história e não deixar nenhum indício a seu respeito? A resposta é claro, sim. Veja esse exemplo do Egito. Em 2014, foi encontrada a tumba de Senebekai, em Ábidos.
Senebekai mostra que fazia parte de uma paralela dinastia de pelo menos 20 faraós que estava completamente desaparecida. Aqui você tem o cartucho, tá bom? Com o nome Senebekai, escrito bem aqui, ó. Senebekai. Está aqui. Agora, se você perguntasse a qualquer egiptólogo antes de 2014 a respeito desse faraó, ele ia dizer, nunca ouvi falar, não existiu nenhum faraó com esse nome. Percebeu? Se mesmo o Egito, com todos os seus monumentos, pirâmides, múmias, sarcófagos, templos, câmaras mortuárias, com tudo aquilo, mesmo o Egito teve faraós que sumiram na história sem deixar nenhum rastro, por que isso não poderia acontecer com Israel? Aliás, lembre-se que Israel, em termos de Egito, tem muitas diferenças arqueológicas, porque a região ali, por exemplo, do platô de Gizé, onde estão as pirâmides de Quéops, Miquerinos, outras partes do Egito ali, são lugares que não tem cidade por cima. O Cairo está distante ali daquela região. Você não tem, por exemplo, no Vale dos Reis, nenhuma cidade construída por cima. Jerusalém, ao contrário, foi diversas vezes construída e reconstruída, e demolida e destruída, e guerra, e sobreposição de camadas. É lógico que você não deve esperar encontrar em Jerusalém tantas coisas quanto encontraria no Egito. E se mesmo o Egito tem faraós que desapareceram por completo da história sem deixar rastro, por que isso não poderia acontecer com Davi? Não é um problema para quem trabalha com o método arqueológico sério. Mas vamos continuar aqui a nossa busca. Veja o que alguns autores minimalistas dizem sobre Davi. Quando eu digo minimalista, você já aprendeu em outras aulas anteriores que o minimalista é aquele tipo de arqueólogo que nega, arqueólogo ou historiador ou teólogo, não importa, que nega que a maior parte da história bíblica, ou seja, ele diz que o mínimo do mínimo da Bíblia pode ser aceito como realidade. E a grande parte seria apenas mito. Vamos a um deles. Aqui você tem, por exemplo, a Niels Peter Lensch, que era da escola de Copenhagen. Ele disse, o Davi da Bíblia, o rei Davi, não é uma figura histórica. O Davi bíblico não existiu. Além dele, você tem também Philip Davis, da mesma escola, que dizia, eu não sou o único acadêmico a suspeitar que a figura do rei Davi é tão histórica quanto a do rei Arthur. Ele disse isso em 1994. Mas nem todos pensam assim. Você tem, por exemplo, Albright, Nelson Gleck e Gael Yadim, grandes nomes da arqueologia que acreditavam na historiografia da Bíblia Sagrada. Agora, por que aqueles outros acadêmicos fizeram aquela declaração? Há uma famosa escola chamada Escola de Copenhagen. Essa escola produziu os primeiros traços arqueológicos de negação à historicidade da Bíblia, aqueles que nós chamamos de minimalistas. E muitos desses professores de Copenhagen, como Philip Davis, que eu acabei de mencionar para vocês, escreveram extensos trabalhos ali negando que os fatos da Bíblia aconteceram. E a base principal de argumentação que eles têm é a ausência de algumas evidências que comprovam a história da Bíblia. Ora, eu já falei com vocês em aulas anteriores, nós não temos um artefato para cada capítulo que a Bíblia apresenta, mas essa não é a questão, porque eu também não tenho um artefato que comprove cada capítulo da história greco-romana. Eu não tenho um artefato que comprove cada capítulo da história egípcia. Nós trabalhamos com amostragens e fragmentos de história. Mas vamos voltar à Escola de Copenhagen para você entender um pouco melhor a cabeça deles. Como eu disse, em 1968 foi marcado esse ano na Escola de Copenhagen pela premiação de 2 trabalhos acadêmicos de mestrado, um de Heike Fries e outro de Lench. A ideia era readequar a leitura bíblica dentro das aparentes discrepâncias entre o texto e os achados arqueológicos. Essa escola, então, como eu falei, ficou conhecida como a Escola Minimalista, que produziu vários livros e vários autores. O já citado Philip Davis, Thomas Thompson, Niels Peter Lensch, Frederick Cryer e Giovanni Garbini, que hoje está na Universidade de Roma. Em Israel, vários arqueólogos acabaram bebendo, especialmente os arqueólogos da Universidade de Haifa e da Universidade de Tel Aviv, acabaram bebendo nas fontes de Copenhague e embarcaram na mesma situação. É o caso, por exemplo, de Zev Herzog, arqueólogo israelense que é professor da Universidade de Tel Aviv. Olha o que ele diz. Isso é o que os arqueólogos têm aprendido de suas escavações na terra de Israel, que os hebreus nunca estiveram no Egito, nunca conquistaram a terra de Canaã numa campanha militar, nem formaram nenhum conjunto das 12 tribos de Israel. Porém, conforme eu já disse,
Esses tipos de declarações é que minam muitas das revistas que você tem por aí. Como, por exemplo, algumas revistas populares que escrevem "a arqueologia desmente a Bíblia". Você sabe que, grosso modo, não se pode dizer que a arqueologia confirma ou desmente. A arqueologia é apenas uma ciência. O que desmente a Bíblia são pessoas que usam o método arqueológico, e não a arqueologia em si. Mas é interessante que você sabe, as pessoas querem mais a chamada treta, né? Eles querem o absurdo, a história que ninguém te contou. Então é mais fácil ouvir esses arqueólogos do que aqueles que, embora tenham o mesmo patamar, o mesmo peso arqueológico, acadêmico, com artigos publicados, acabam dizendo o contrário, que a arqueologia, sim, confirma as histórias da Bíblia Sagrada. Então, vou dar para vocês alguns exemplos de outros arqueólogos que nem sempre são ouvidos, mas que, ao contrário desses aqui, dizem que a Bíblia é um livro de história real. Nós temos, por exemplo, o professor Joseph Garfinkel, da Universidade de Jerusalém, e a professora Eilat Mazar. Estes agora são os dois principais arqueólogos a confirmar a historicidade bíblica, especialmente do rei Davi. Então aqui você tem um exemplo de dois acadêmicos sérios que dizem que não, que a Bíblia não é um livro de lendas, que nós podemos acreditar nela. Eu poderia mostrar para vocês outros nomes aqui, de um lado e de outro, que defendem a Bíblia como história ou a Bíblia como lenda. Você vê que o caso é dividido no mundo acadêmico. E por que esse tipo de declaração de que a Bíblia não pode ser um livro histórico? Há razões políticas. Por exemplo, Yasser Arafat, o falecido líder palestino, dizia: a ideia de um judaísmo original em Jerusalém é um mito religioso usado para justificar a ocupação e o colonialismo. Por isso eles dizem que não houve nenhum templo em Jerusalém. Porque dizer que houve um templo em Jerusalém é dizer que os judeus estavam ali antes dos palestinos, e isso não é uma coisa boa para questões políticas hoje. Bom, como eu falei com vocês, então, nós temos os minimalistas versus os maximalistas. E o que eu poderia dar de argumentos para nós começarmos a estudar a história de Davi? Aqui eu tenho, por exemplo, os livros de Israel Finkelstein e Niall Asher Silverman, que escrevem muito dizendo que a Bíblia é uma coleção de mitos. Esses livros são mais populares, por isso são vendidos muito no Brasil. Mas nós temos livros acadêmicos, como o de Joseph Garfinkel, que eu falei com vocês, que mostram justamente o oposto, que você tem elementos históricos para acreditar na Bíblia. Bom, vou repetir mais uma vez o que diziam os críticos e aí eu começo a refutar esse tipo de declaração. Aqui eu tenho, por exemplo, o professor de História Kyle MacArthur Jr., que é professor de Antigo Oriente Médio da Universidade de Johns Hopkins. Olha o que ele disse em 1986. Essa data é importante de frisar, 1986. Vamos à declaração do professor. A Bíblia é a nossa única fonte de informação sobre Davi. Nenhuma inscrição antiga o menciona. Nenhuma descoberta arqueológica pode ser firmemente ligada a ele. Não podemos assumir, portanto, que uma declaração sobre Davi em uma determinada passagem da Bíblia deriva de uma fonte primitiva. O Davi de Crônicas, por exemplo, é o Davi idealizado segundo o senso comum e não o Davi da história. Agora imagine se você fosse aluno da Johns Hopkins e um renomado professor falasse isso para você. Lembra que eu falei com você que todos esses professores que são orientados pela mesma filosofia arqueológica da Universidade de Copenhague, o minimalismo, eles partem do que não se achou para negar a historicidade da Bíblia? Ou seja, apesar da Bíblia ser um livro antigo, milenar, eles não a aceitam como uma fonte histórica, o que, aliás, é até um contrassenso no mundo acadêmico, porque, baseado em fontes romanas, os historiadores dizem que Júlio César atravessou o Rubicão. Baseado em fontes gregas, acredita-se que Sócrates existiu e morreu tomando cicuta, mas baseado em Bíblia, ninguém pode acreditar porque aquilo ali é um mito. Ora, por que nós acreditamos que Alexandre o Grande esteve na Índia, mesmo que eu não tenha nenhuma comprovação arqueológica para isso, mas só documentos gregos do passado, e não acredito, por exemplo, que Davi existiu, sendo que eu tenho um documento antigo chamado Bíblia? Percebeu 2 pesos, 2 medidas? O professor da Johns Hopkins dizia: eu não posso acreditar que Davi existiu só porque a Bíblia fala, eu não tenho nenhum elemento externo, então é certo que é uma lenda. Mas por que eu pedi para você frisar a data de 1986? Veja o que aconteceu. Em 1992, o professor André Lamer resolveu propor uma tradução de um pedaço dessa pedra que está no Museu do Louvre,
em Paris, de uma batalha de Davi, Essa é a Estela de Mecha, que conta uma versão aramaica de uma batalha bíblica também mencionada no livro de Reis. O professor André Lamer era um dos mais especializados, mais renomados epigrafistas da Universidade de Sorbonne. E ele propôs que nesse trecho aqui, você deveria ler, especialmente nessa parte mais quebrada aqui, a expressão Beit David, aqui, justamente aqui, Beit David. Mas havia uma certeza tão grande dos céticos que Davi não tinha existido, que mesmo aquele renomado professor dizendo que encontrou o nome Beit David, casa de Davi, na Estela de Mecha, não foi o suficiente para acalmar os nervos. Pelo contrário, André Lamer quase perdeu a sua cátedra na Universidade de Sorbonne, ficou muito desautorizado em outros artigos, ridicularizado em congressos, chegaram a ridicularizá-lo, apesar de sua larga ficha de especialista em línguas antigas, e disseram até que ele estava ficando demente. O consenso era quase geral. Davi é tão lendário como o rei Arthur. Você lembra a citação que eu fiz? Logo, alguém dizer que encontrou uma comprovação arqueológica do nome de Davi numa estela que está no Museu do Louvre era algo tão ridículo como eu dizer agora que vou encontrar comprovações arqueológicas da existência do Saci Pererê. Ninguém de bom senso vai acreditar nas minhas palavras. Foi o que aconteceu com o professor André Lamer. Mas olha a ironia da história. A reviravolta veio exatamente um ano depois. O Israel Exploration Journal, que é um material acadêmico sobre arqueologia, mostrou a tradução de uma estela aramaica, fragmentada, é claro, que foi encontrada em Tel Dan e traduzida pelo professor Avram Viran sobre a existência de Davi. Essa estela, ela foi encontrada na escavação, ela estava no segundo uso. Aqui nós temos fotos originais de quando ela foi encontrada. Hoje nós temos 3 fragmentos dela, mas a princípio só um foi encontrado. Aqui está Gila Cook mostrando o local. Na época ela era uma estudante, onde ela foi a primeira a bater os olhos e ver aquele pedaço de pedra com inscrição aramaica colocada no segundo uso. E quando eles viram a pedra e a traduziram, aqui traz a expressão Beit David, casa de Davi. Mas não pense isso no sentido literal, uma casa que pertencia a Davi. A expressão tem implicações muito mais profundas que isso. Beit David, ou casa de Davi, significa a dinastia de Davi. E, aliás, vários reis são citados ali que fazem parte da dinastia davídica. É uma estela comemorativa de um rei arameu, inimigo de Israel, que ele fala dos reis que ele combateu e os menciona por nome e ainda diz que eles são todos da casa de Davi. A comprovação histórica era notória. Aliás, tão notória que muitos críticos chegaram a princípio a negar que essa pedra tenha realmente existido. Pensaram que ela foi forjada, chegaram até a acreditar ou insinuar que o professor Avram Viran, um homem muito capacitado e respeitado, que ele teria colocado aquela pedra ali para poder forjar o achado arqueológico. Pura piada, né? Toda a datação foi feita, a estela foi comprovada, a sua tradução, e nós tivemos, a partir de 1993, uma comprovação histórica que Davi existiu de fato. Os minimalistas tiveram que engolir a seco. Mas ainda assim continuavam dizendo, tá bom, nós erramos, Davi existiu, mas ele não foi rei de um reino unificado de Israel. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do reino unificado de Israel, mas eu quero apenas acentuar aqui como é que mesmo no mundo da academia existem preconceitos infundados, onde a pessoa bate o pé numa coisa em todo lado. Às vezes as pessoas pensam que o preconceito ou a maneira muito radical de fazer uma declaração é característica própria de religiosos, mas não se deixe enganar. No mundo acadêmico, mesmo entre pessoas céticas, ateias, existe muito dogmatismo infundado. Há cientistas, por exemplo, que batem o pé quase como se fosse uma certeza laboratorial a existência dos multiversos, uma vez que nós não temos comprovação alguma da existência de um multiverso, ou seja, de um universo paralelo, apenas para dar um exemplo aí da física. E no mundo da arqueologia, da história, também existe isso.
Já dizia o velho ditado, uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Davi existiu, admitimos, mas ele não foi o rei do reino unificado de Israel. E por que não foi? Porque nós não temos indícios. Lembrem, a ausência de evidência nem sempre é evidência da ausência. Nem sempre. Agora vejam a reviravolta novamente, agora mais recente de nós, dessa vez em favor do professor André Lamer. Aqui, até um jornal sobre uma crônica da educação superior mostrou justamente sobre a briga que havia do debate se Davi tinha existido ou não. Isso foi para até em journals. Mas voltando a falar do professor André Lamer, aqui que me interessa, um estudo de alta tecnologia na pedra de mecha, aquela mesma que está lá no Museu do Louvre, eles pegaram e fotografaram aquilo ali e mostraram em alta resolução. E é interessante que esse estudo foi publicado em 2019, agora pertinho. Com diferença de 1 ou 2 meses, o Journal do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv publicou também um artigo onde epigrafistas dali, examinando as fotografias da estela de Mecha, disseram, não, o professor André Lamer estava errado mesmo, porque ali naquelas inscrições está o nome Balaão. Então eles pegaram aqui, fotografaram e descobriram que estava ali o nome de Balaão. Agora olha a ironia. Enquanto esse estudo estava sendo feito e publicado na Universidade de Tel Aviv, um outro estudo muito mais sofisticado estava sendo feito na Universidade de Sorbonne, mas eles não estavam valendo-se apenas de fotografias como esta, onde você ainda precisa do olho humano para poder distinguir as letras. Eles estavam agora trabalhando com uma alta tecnologia, onde você pega as letras e coloca elas como se fossem saltadas para fora, percebe? E quando pegaram essas letras e colocaram para fora, como você está vendo nas fotografias aqui feitas por microscópio, percebeu-se que André Lamer estava correto. Michel Langlois acabou publicando um artigo dizendo que ali, de fato, na estela de Mecha, está a expressão Beit David. Ou seja, eu tenho hoje 2 comprovações arqueológicas da existência de Davi. A estela de Tel Dan e a estela de Mecha. Antes disso, os críticos diziam que era certo que Davi não existiu, que era uma criação, que Davi era tão histórico, entre aspas, como o rei Arthur, etc. E mesmo quando André Lamer apresentou a proposta de que existiu um Davi na história, ele foi execrado na academia. Mas nem sempre a injustiça permanece por muito tempo aqui na Terra. Às vezes, alguns elementos de reviravolta acabam justificando pessoas que foram injustiçadas no passado. E agora, em 2019, confirmou-se que aquilo que o professor André Lamer havia dito lá atrás, em 1992, estava correto. Ali, em Mecha, exposto no Museu do Louvre, estava uma comprovação da existência de Davi. Mesmo antes do achado da estela de Tel Dan. Mas os críticos estavam ocupados demais no seu ceticismo para poder trabalhar com a possibilidade de que a Bíblia, sim, traz uma história correta. Mas, como eu disse, alguns acadêmicos minimalistas, mesmo assim, não saem do seu ceticismo. Eles até admitem que Davi existiu, mas ele não foi rei de um reino unificado como a Bíblia apresenta. Então, na próxima aula, em continuação a essa temática de Davi, eu vou trabalhar esse assunto com você. Será que realmente Davi, além de ter existido, foi rei de um grande território em Israel, conforme está nas páginas do Antigo Testamento? Ou ele foi apenas um líder tribal sem nenhum significado ou importância? Esse será o assunto que trataremos no nosso próximo encontro. Então, até lá!